Olá! Estamos no nosso último desafio de desintoxicar a sua mente. Como é que vocês estão? Estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo eh, fazer os desafios que eu tenho colocado? Estão conseguindo praticar alguma coisa? Eu espero estar te ajudando para você colocar em prática esses desafios para limpar a sua mente, né? E aí, recapitulando hoje os 6 desafios. O primeiro foi cuide da sua vida. Elogie nos dois contextos, tanto de receber elogio como fazer elogios. Agradeça. Quarto, perdoe. O 5, mesa e família, que é muito lindinho. E o 6, e o último desafio dessa série é escute e depois fale. Eita, hoje vamos falar sobre comunicação. Como é difícil. Nos nossos dias, que tudo está muito acelerado, você parar para escutar alguém. Às vezes só pagando no consultório. Porque tem pessoas que não conseguem ser ouvidas. Tem pessoas que não conseguem ouvir. E isso, infelizmente, traz um prejuízo emocional. Quando você quer a atenção de alguém e não consegue. Quando você quer dar atenção e também não consegue dar a atenção que as pessoas precisam. E quando eu falo isso, eu falo de um contexto, sim, não sei se é porque a minha especialidade é família, e eu trago muitos exemplos e queixas voltado para a família. Essa tem sido muito as queixas, as demandas super atuais que as pessoas têm me trazido. A minha mulher não me escuta, ou a minha mulher fala demais, o meu marido não me escuta, eu não consigo chamar a atenção dele da forma que eu precisava. Mara, eu preciso ser ouvida, e as pessoas na minha casa, ninguém me ouve, ninguém me escuta, eu falo, 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 né? Então, assim, equilíbrio é necessário para você conseguir ser ouvida e para você conseguir ouvir. Equilíbrio no sentido, eu gosto muito de trazer esse exemplo, né? Quando algo está muito disparate, muito elevado, né? Uma pessoa que fala demais, fala, 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 né? Tem que ter algum ajuste. Ela precisa extravasar de alguma forma. Ela está tendo uma necessidade de ouvir, mas ela precisa ter um equilíbrio e ela precisa entender quando ela está falando demais, ou, por outro lado, quando a pessoa não fala. É horrível as queixas que eu tenho de pessoas que dizem: ela não fala nunca, ele não fala nunca, é muito chato, eu falo, eu tento entender o que ela quer dizer, ou eu tento entender o que ela quer falar, porque às vezes a pessoa não consegue se expressar, ó, e trava. E aí ela não, aí para você é muito difícil conviver com pessoas que não conseguem trabalhar esse equilíbrio, ou fala muito ou não fala nada. Já conversou com alguém que não fala nada? É horrível. Você não sabe o que ele está pensando, o que ela está pensando, o que ela, por que ela não fala quando você pergunta. E aí vem muito aquela conversa para você quebrar esse gelo. E aí, como é que tá o dia? Tempo bonito, tempão, né? Aí você fica tentando enrolar, puxar assunto e não consegue. E imagina você dentro de casa, que você quer entender o que está acontecendo e a pessoa não fala, ou a pessoa fala tanto que dá dor de ouvido, de tanto ouvir a pessoa. Então, fica esse desafio para essa nossa última fase de desintoxicar a sua mente, para você fazer uma autoanálise. Eu falo muito? Tem coragem de perguntar para alguém? Né?
ou eu não falo nada? Tem coragem de perguntar, né? Tem coragem de fazer essa autoanálise de como que está a sua comunicação, né? E ao mesmo tempo, se você fala muito, fica uma dica aqui para você. Escuta o que o outro vai dizer, depois você fala. Eu lembro que eu fui na casa de um pastor, amigo nosso aqui no Canadá, e por coincidência tinha um outro pastor lá, né? E aí eu lembro que o outro pastor falou alguma coisa, algum tema que eu amo. E na hora eu parei e pensei assim, vou ficar calada. Tem duas feras aqui no assunto. Eu vou aproveitar o tempo para aprender. Eu vou ouvir para aprender. Isso é sabedoria. Eu tive que praticar esse desafio. Gente, sem pestanejar. Em muitos momentos eu tive que fazer assim, ó. Morder a língua, porque eu queria falar. É claro que eu falei alguma coisa, mas eu me policiava muito. Falei assim, gente, não sei quando que eu vou encontrar esses dois juntos novamente, né? Era um pastor muito conceituado aqui do Canadá. E aí eu falei assim, eu vou ouvir esse homem, né? Parecia assim que eu era uma bobinha, sabe? Outras mulheres falavam lá e tal. Eu, ai, fica calada, deixa. Eu pensava, né? Cala, deixa ele falar pra gente aprender alguma coisa. Então, assim, isso aí vem muito também da sabedoria do meu pai. Eu lembro que meu pai falava assim: aproveita as oportunidades da vida. Quando tiver alguém mais velho, que tenha mais experiência, aproveita esse momento para ouvir, para você aprender, para você sair com uma bagagem diferente, né? Então, eu nesse dia não me arrependo. Como foi legal para mim. Eu morder minha língua e tentar ouvir. O meu pastor da época, que sabe que eu sou falante, acho que ele até estranhou, mas eu fiquei lá, né, tentando ouvir, porque eu coloquei isso na minha cabeça, vou aprender. Fala pouco agora e ouve mais. Então, foi fácil? Não. Mas nós precisamos ter sabedoria, né? Quando a gente fala muito também, nós perdemos algo muito importante, que é uma qualidade de observação. A maioria das pessoas sábias, elas são muito observadoras. As pessoas que não têm prudência dentro desse contexto, ela tem muito aquela presença de chegar chegando, já chega falando, não observa quem tá, quem não tá, é o momento de falar, né? Então, ultimamente, né, depois dos meus 50 anos, eu tenho aprendido muito a chegar nos lugares e observar mais. Observar para depois falar. Observar as pessoas, a forma que elas falam, a forma que elas se comunicam, para depois você observar. Meu marido, eu admiro assim, não sei nem como falar da minha admiração por ele, porque ele não se importa de ficar calado e observar, né? Quando a gente chegou aqui no Canadá, a gente estava em todo carro que a gente entrava, ou Uber, ou carona com alguém que a gente não tinha o nosso carro, na época, ele observava muito. E eu falando. Quando ele pegou o nosso carro para dirigir, eu ficava, uai, como que você, mineira, não sou mineira não, como é que você sabe os trajetos com tanta facilidade? Ele falava assim, aí ele me falou, porque eu observo muito. Eu observo as ruas, observo as avenidas, observo muito. E ele me ensina muito com isso, porque às vezes, para você ser aceito dentro de uma roda, tem gente que fala por falar, quer saber que fala, e ele não. Ele não se importa se as pessoas pensam assim, ele é antissocial.
que é uma coisa que ele não é. A gente observa que ele tem, que ele ri, que ele brinca, tudo, mas ele é muito sábio na hora de falar. Então ele ouve muito e fala menos. E eu tenho aprendido muito com ele, né? Sobre isso. E então fica esse desafio que não é fácil. Escute mais e depois fale. E se for necessário falar, aprenda a falar no tempo certo. Um beijo no coração. Eu falei que eu ia anunciar a nossa próxima série, mas vai ser uma surpresa. Beijo no coração e até a nossa próxima série.